Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Hoje nós iremos abordar a função do primeiro grau ou função afim, né? Então, partindo do princípio, a gente vem aqui falar um pouco do conceito de função no primeiro grau ou função afim. Uma função f de R em R chama-se função afim quando existe dois números reais A e B, tá ok, onde f de x é igual a ax mais b, para todo x pertencendo ao conjunto dos números reais, com a diferente de zero. Pois se a for igual a zero, então não é uma função do primeiro grau, né? Eu quero aqui agora iniciar com alguns exemplos. Vamos dar o exemplo 1. No exemplo 1 temos, né, uma função do primeiro grau. Observe que quando não tem aqui a variável x, quando não tem nada no expoente do x, o expoente é 1. E isso aqui dá o grau da função, ou seja, a função do primeiro grau. Então, essa parte de x aqui nós vamos chamar de coeficiente a, e a parte que é o chamado coeficiente independente, né, que não tem a parte literal x, nós vamos chamar de coeficiente b da função. Todos eles números reais. Então, observe aqui os coeficientes dessa função, onde o coeficiente a é igual a 4, está aqui, e b igual a 1. Na letra B, no exemplo B, eu tenho f de x é igual a 4 menos 3x. Vamos aqui também identificar os coeficientes a e b desta função. Observe que o coeficiente a é igual a menos 3, né? Não é porque o 4 veio primeiro que vai ser o coeficiente a, não. O coeficiente a é aquele que tem a parte literal x, certo? E aqui foi expresso, menos 3. E b é igual a 4, né? Temos aqui também essa função, é uma função específica, é uma função identidade, né? Y é igual a x. No entanto, não deixa também de ser uma função do primeiro grau. Logo, o coeficiente a dela é igual a 1, quando não tem nada aqui no coeficiente numérico, o coeficiente a é igual a 1, e b é igual a 0. Temos essa outra função, onde f de x é igual a 7x. Essa função é diferente dessa, que aqui é uma função linear, né? Uma função linear. Logo, essa função linear, ela expressa também da mesma forma, o coeficiente a é igual a 7, né? E coeficiente b é igual a 0, certo? No exemplo 2, eu peguei aqui um exemplo do dia a dia, né? Onde nós podemos aplicar função do primeiro grau. Aqui é um dos exemplos que a gente pode estar aplicando função do primeiro grau no nosso dia a dia. Andrezinho pegou um táxi que cobra R$ 4,00 pela bandeirada e R$ 1,50, R$ 1,50 por quilômetro rodado. Ao percorrer 30 quilômetros, quanto o Andrezinho pagou ao motorista? Olha, primeiramente, para estar respondendo, eu vou ter que verificar quem é a fórmula matemática que representa essa relação aí, né, de como pagar o motorista do táxi. A bandeirada, que é um preço fixo, mas o que vai estar variando R$ 1,50 por quilômetro. Ou seja, vai variar de acordo com a quilometragem. Como ele rodou 30 quilômetros, né, nós vamos estar vendo mais lá à frente. Lembrando que aqui é a fórmula matemática que representa, né, na verdade, aqui o problema citado. F de x é igual a 4 que é o valor fixo, e 1,50, né, que ficou 1,5, que é o preço por quilômetro rodado, e esse quilômetro rodado é quem está variando, quem vai estar variando. Então, esse que nós chamamos de que está variando, vamos chamar de x. Substituindo esse x, porque a gente já tem aqui a quantidade em quilômetro no problema, por 30, como irá ficar? 4 mais 1,5 vezes 30. Se você multiplicar aqui, 1,5 vezes 30, nós vamos estar
obtendo o seguinte resultado. 1,5 vezes 30 dá 45. 45 mais 4 é igual a 49. Então, f de x é igual a 49. Logo, o Andrezinho pagou R$ 49,00 ao motorista. Observe que esse foi o valor da corrida de táxi que Andrezinho pagou ao motorista, certo? Coeficiente da função do primeiro grau. O que elas representam para a gente? O que representa, na verdade, os coeficientes? Dado a função f de x igual a x mais b, temos coeficiente a, que é o chamado coeficiente angular, e o coeficiente b, que é igual ao coeficiente linear. O coeficiente a, que é chamado de coeficiente angular, ele determina o ângulo, né, que a reta da função vai estar ali determinando na reta x, certo? Compreenda bem isso. Logo, quando a função tem coeficiente a maior que zero, vai estar estabelecendo um ângulo ali, ângulo esse que é um ângulo agudo, né? Nós vamos estar vendo mais à frente. Enquanto que o coeficiente b é o coeficiente linear. Esse é o termo independente da função e estabelece, na verdade, um ponto no eixo y, né? É o corresponsável por estabelecer o ponto no eixo y, certo? A função pode ser também crescente ou decrescente. Isso vai depender única e exclusivamente do coeficiente A aqui. Veja que esse coeficiente A aqui, ele nos auxilia nesse sentido. Se o coeficiente A for um número maior que zero, observe que o gráfico da função aqui está crescendo. Então, a função é crescente. Ou seja, quando eu falo A maior que zero, é porque esse A é um número positivo, certo? Por isso que ele denomina-se maior que zero. Mas se A for um número menor que zero, ou seja, um número negativo, a função é decrescente. Nós temos aqui uma função decrescente. Observe no gráfico, né? E olhe o ângulo que produz. Então, ou seja, o coeficiente angular, ele produz esse ângulo, um ângulo menor que 90 graus ou um ângulo maior que 90 graus. Né? Por isso que é chamado de coeficiente angular. Certo? Seguindo, nós temos também o gráfico da função. Né? Qual é o gráfico da função ao primeiro grau? O gráfico da função ao primeiro grau, y é igual a ax mais b, com a pertencendo ao conjunto dos números reais e b também pertencendo ao conjunto dos números reais, é uma reta em que b determina um ponto no eixo y. Logo de imediato, vamos aqui ao exemplo 1. No exemplo 1, eu tenho aqui a letra A, f de x é igual a 2x mais 4. Observe que esse 4 é o coeficiente b. Ele é corresponsável por determinar um ponto no eixo y para a gente. Né? Então, já começo aqui sabendo. Mas para que eu encontre, só preciso de dois pontos distintos para estabelecer o gráfico da função. Então, se eu já tenho um, falta mais um. Se falta mais um, o que eu devo fazer? Achar a raiz da função, que é um ponto que você vai estabelecer sobre o eixo x, onde a reta corta o eixo x. Então, para isso, a raiz da função, como é que se calcula? Você vai estar anulando a função f de x igual a 2x mais 4, atribuindo a f de x o valor zero, certo? Olha aqui, esse valor zero, onde formará aqui uma equação do primeiro grau, 2x mais 4. Passa esse 2x para cá de sinal trocado, que vai ficar assim, menos 2x igual a 4. Se eu pegar, estabelecer x é igual, pego esse 2, passa dividindo 4, vai ficar 4 dividido por menos 2, que vai dar menos 2. Pois bem, se eu tenho ali menos 2, que é a raiz da função, isso aqui agora é a raiz da função, olha. Opa!
a raiz da função que eu tenho aqui, ó. Essa é a raiz da função. Uma vez encontrado, nós já com b igual a 4 temos, né? Já ficou mais fácil. Escrevo aqui a reta x, escrevo a reta y, os valores, né? Aqui eu vou estar estabelecendo o primeiro ponto, né? O ponto é esse, que só mudar a cor aqui um pouquinho da caneta, galera. Deixa eu mudar aqui para yellow, né? Amarelo deve ser melhor. Eu suponho que seja. Para a gente estar marcando o ponto. Eu vou estar aqui estabelecendo um ponto, ó. 4, né? E aqui 2. Esse 4 aqui é o coeficiente b, não se esqueça. Aquele que estabelece aonde a reta corta o eixo y. E a raiz da função, que é 2, né? Tá aqui, determinou o outro ponto no eixo x, certo? Aí, ó, observe que esses dois pontos que estão aqui, basta você construir agora a reta passando sobre eles. Aqui nós temos a reta da função y igual a 2x mais 4, certo? Esse é o gráfico da função. Logo de imediato, essa função também, nós temos ali o a maior que 0. A função é uma função crescente, né? Observe que a função é uma função crescente, pois o a aqui, ó, é um número positivo, o coeficiente a, né? Então, por isso que o coeficiente a é um número maior que 0. Por isso que a função é classificada como uma função crescente, certinho? Vamos para um outro exemplo. Exemplo 2. Construa o gráfico da função y igual a menos x mais 2. Primeiro passo a ser tomado, né? A gente vai estar anulando a função e encontrando a raiz dela. Y é igual a menos x mais 2. Anulando a função é atribuir 0 para y, né? Eu pego esse y aqui, ó, e atribuo 0 a ele. Vai ficar assim, ó, como uma equaçãozinha do primeiro grau. Pego esse menos x, passo para cá, sinal trocado. Pronto, já resolvi a equação encontrando a raiz da função. Certo? Uma vez encontrada a raiz da função, o que eu vou estar fazendo? Construir o gráfico. Construo a reta x, a reta y, né? Lembrando que o valor de b, né, da função, que é 2, ele vai determinar para mim um ponto no eixo y, né? Esse ponto aqui, ó, certo? Aqui, um pontinho. Enquanto que a raiz da função que eu achei, que é o valor de x, vai determinar um ponto no eixo y, ou no eixo x, no eixo x, melhor dizendo, né? No eixo x aqui, olha, no eixo x determina o ponto no eixo x. E aí, se construir os pontos tanto no eixo y, o ponto foi construído pelo coeficiente b. No eixo x foi construído o ponto com a raiz da função. Ou seja, só basta-me ter dois pontos diferentes para assim construir a reta da minha função. Uma vez construída a reta da minha função, olha, observe que passou um pouquinho meio distante aqui, mas não tem nada não, né? Aqui eu tenho a reta agora da função y é igual a menos x mais 2. Observe que essa reta está decrescendo, ou seja, quanto maior for o valor de y, menor vai ser o valor... Aliás, quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor de y, né? Imediatamente, nós temos aqui a menor que 0, ou seja, o coeficiente a aqui é um número negativo, então ele é menor que 0. A função é o quê? Decrescente, né, galera? Nós temos aqui uma função decrescente. Então, pessoal, é isso. Vá lá no canal, curte, né? Inscreva-se, ajuda no nosso projeto. Obrigado a todos por mais uma aula. Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.